Pode causar estranheza, mas muitas vezes os historiadores se valem de fontes, como a morte, para reconstituir as relações familiares, as mentalidades e as visões de mundo. Assim como fez o historiador Philippe Arrier em 2 volumes de sua obra O Homem perante a Morte, um clássico no tema. No Brasil, A Morte e os Mortos na Sociedade Brasileira, organizado por José de Souza Martins, é um livro interessantíssimo, assim como A Morte é uma Festa, de João José Reis. A morte vem sendo pesquisada, dando importante contribuição à história das mentalidades. No passado, em Nova Friburgo, o corpo era velado na residência do falecido. A sala era transformada em câmara ardente. No ataúde, o corpo repousava rodeado por círios e um crucifixo. As paredes da câmara ardente eram forradas de preto, com uma profusão de coroas mortuárias e velas que ardiam ao redor do esquife. A residência era visitada pelos amigos. O préstito fúnebre percorria a cidade, incorporando a morte no seu cotidiano. Partia o cortejo fúnebre da igreja matriz depois da cerimônia da encomendação para o cemitério. Da igreja até a última morada, uma banda de música tocava a marcha fúnebre. Ao baixar o caixão à sepultura, os necrólogos faziam discursos fúnebres. Outrora, nascia-se e morria-se em casa. Não se morre mais em casa, no meio dos seus. Morre-se um leito hospitalar e sozinho. No século XIX, quando a medicina nada mais podia fazer no padecimento da doença, quando se vai perdendo as forças, senhores de escravos e ricos proprietários tornavam-se humildes perante os últimos sacramentos. Diante da morte, só lhes restava a resignação, o resguardo e a humildade. Percebendo a morte, se desprendem do mundo material, libertam alguns escravos e pedem ritos simples no enterro, com mortalhas e vestes de ordens religiosas. O barão de Nova Friburgo, falecido em 1869, pouco antes de sua morte, solicitou ser envolto em um pano preto, um caixão simples e enterrado em cova rasa. No século XIX, os cemitérios eram considerados pelos médicos e higienistas como os responsáveis por diversas doenças. O primeiro cemitério no perímetro da vila de Nova Friburgo localizava-se pela extensão da Rua 7 de Setembro. Em meados desse século, a Câmara Municipal resolveu mudar a sua localização. As constantes enchentes que ocorriam no rio Bengalas inundavam o cemitério da Rua 7 de Setembro, fazendo com que alguns corpos emergissem devido à ação da água, abrindo sepulturas e provocando grande constrangimento na vila. Associado a isso, havia o risco de doenças. Optou-se pelo morro, no local onde hoje se encontra o atual cemitério. Fotografar parentes e amigos depois de mortos pode parecer algo mórbido nos dias de hoje. Mas no século XIX, fazer imagens dos falecidos era uma maneira de homenageá-los e de tentar minimizar a dor da perda. Nesta foto, a criança à esquerda está morta e, antes do rigor mortis, foi colocada de pé junto aos irmãos para um último registro. Temos uma foto tirada de uma pessoa falecida em Amparo para perpetuar a sua memória. Se formos aos cemitérios de Pedra Riscada e de Amparo, vamos encontrar nas lápides inúmeros sobrenomes franceses e alemães. Isso se deve ao fato de colonos suíços e alemães participarem da formação social de Nova Friburgo. Os cemitérios nos revelam muito sobre a história de uma cidade.
cemitério luterano para mostrar como esse espaço é um lugar de memória. Nós temos aqui vários túmulos idênticos, como vocês podem ver. Esses túmulos são de soldados alemães da Primeira Guerra Mundial. Mas por que prisioneiros alemães estavam detidos nessa instituição? Durante a Primeira Guerra Mundial, vários navios alemães da Marinha Mercante foram detidos nos portos brasileiros. Uma das cidades a que destinou uma parte desses alemães foi Nova Friburgo, cidade reconhecida pela salubridade de seu clima, no qual os estrangeiros não tinham problema de adaptação. Para abrigar esses prisioneiros alemães, escolheu-se o Sanatório Naval. Faltam pesquisas para se saber o número exato de prisioneiros que se instalaram no Sanatório Naval, mas Fischer, no livro Uma História em Quatro Tempos, nos informa que foram aproximadamente 227 alemães da Marinha Mercante. Os oficiais ficaram em barracões conservados até hoje pelo Sanatório Naval e os soldados acampados em barracas. Um surto de tifo que atingiu o campo de internação matou esses soldados que estão aqui enterrados. Outro túmulo bem interessante aqui no cemitério dos alemães é esse aqui. Esse túmulo, a gente pode ver essa caveira. Vocês estão vendo essa inscrição dessa caveira nessa lápide, né? Ali está escrito à la mémoire de Alexandre Andreia, attaché à la légation Russie au Brasil, São Petersburgo. É um diplomata russo que veio para Nova Friburgo em princípios do século XIX. Bom, a história que se conta na memória sobre esse diplomata é de que ele morreu num duelo aqui em Nova Friburgo. Possivelmente ele esteve envolvido com alguma questão de honra, de alguma moça donzela ou alguma moça casada, foi desafiado para um duelo e acabou falecendo. Esse túmulo é bem interessante. Nós estamos aqui num dos túmulos, historicamente, um dos mais importantes do cemitério luterano. Trata-se do guia espiritual Frederico Oswaldo Sauerbraun. Aqui nós temos a data de nascimento dele, 1784, e o falecimento, 1864. Bem, ele foi enterrado aqui e provavelmente foi um dos primeiros. Já o guia espiritual dos colonos suíços, ele foi enterrado em São José do Ribeirão. Isso porque essa freguesia fazia parte de Nova Friburgo até o final do Império. Depois, essa freguesia foi anexada ao município de Bom Jardim. O corpo do guia espiritual dos colonos suíços, o padre Joá, ele foi transferido para a igreja matriz dessa localidade e encontra-se lá até hoje. Nós estamos aqui diante de dois túmulos também bastante interessantes. Aqui, Hans Geiser, engenheiro civil, nascido em 1897, falecido em 1952, e o túmulo de sua esposa, Selma Geiser, nascida em 1890 e falecida em 1967. Bom, a história dessa família é um pouco sofrida.
Hans e Selma Geiser perderam 2 filhos, de uma doença na época desconhecida, talvez tifo. E o que eles fizeram? Eles transformaram a sua dor em um gesto de caridade. Eles pegaram a residência deles lá no sítio São João, atrás da fábrica AGA, e fizeram a doação para uma ordem religiosa para que ali recebesse meninas órfãs. Durante muitos anos, durante várias décadas, essa ordem religiosa recebeu, pelo prazo, inclusive estipulado pela Selma Geiser, a recepção dessas órfãs. E o que podemos dizer de Hans Geiser? Hans Geiser veio para Nova Friburgo trabalhar na construção civil, um serviço como engenheiro, um serviço temporário, e foi convidado pelos empresários das indústrias têxteis a estabelecer uma fábrica de ferragens, porque se precisava para dar um suporte logístico até às indústrias têxteis. Então ele fundou a fábrica AGA. Ele foi um grande empresário e, como eu disse, em razão da morte de seus filhos, um grande benemérito aqui em Nova Friburgo. Bem, nós estamos aqui diante do memorial da família Insch. Richard Insch foi um dos alemães detidos da Marinha Mercante e trazidos para o sanatório naval. Ele ficou detido, e os empresários alemães do setor têxtil resolveu cooptá-lo, em razão da sua capacidade técnica, para trabalhar nas indústrias aqui de Nova Friburgo. E ele acabou se tornando um grande executivo dessa fábrica. Os egípcios foram os precursores da religião funerária e possuíam uma obsessão pela morte. Já os romanos, no início de sua civilização, tinham entre os familiares mortos os seus primeiros deuses. Frequentemente levavam ao túmulo de seus ancestrais leite, vinho, óleo, incenso e matavam animais em oferenda num banquete fúnebre. O túmulo romano tinha uma espécie de cozinha destinada às oferendas ao morto. Se deixassem de oferecer a refeição fúnebre aos mortos, sairiam esses dos túmulos e, como sombras errantes, seriam ouvidos gemer na noite silenciosa. Repreendiam igualmente os vivos pela sua negligência ímpia, procuravam puni-los, enviando-lhes doenças ou ameaçando-os com a esterilidade do solo. Enfim, não davam descanso aos vivos até que os repastos fúnebres lhes fossem oferecidos. A oferta de alimentos fazia-nos voltar ao túmulo e o homem estaria então em paz com seus mortos.